Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 15 de junho de 2022. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, né? O título da obra é Emmanuel, e é o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, do autor espiritual Emmanuel. E nós estamos estudando o capítulo 3, Roma e a Humanidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do item 3.1, Roma em seus primórdios. Estamos, assim, quase no final, faltando um parágrafo, né? Para terminar de ler esse item 3.1, Roma em seus primórdios. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa companheira Ideína fazer a nossa prece de abertura. Ideína, por favor. Ok. Vamos então agradecer a Deus, Pai da vida, por esse momento de estudo, que sejamos, Senhor, amparados pela equipe de luz, para que possamos compreender tudo que a nós será passado e os irmãos possam, Senhor, terem o amparo e a luz necessária. Agradecemos a Deus por tudo, que a sua luz e a sua paz se faça presente. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu vou começar lendo o início do último parágrafo do item 3.1, Roma em seus primórdios, que diz assim: a história da Igreja cristã nos primitivos séculos está cheia de ismos santificantes e de redentoras abnegações. Eu comecei a ler o último parágrafo do item 3.2. 3.2. O cristianismo em suas origens, tá? É o último parágrafo do item 3.2. O cristianismo em suas origens. E aí ele vai dizer assim: nas 10 principais perseguições aos cristãos, então ele já está dizendo, ó, que nas 10 principais, houve inúmeras outras, mas nas 10 principais perseguições aos cristãos, de Nero a Diocleciano, vemos, pelo testemunho da história, gestos de beleza moral dignos de monumentos imperecíveis. Então, foram inúmeras as perseguições aos cristãos naquela época. A gente cansa de já ver várias vezes, né, filmes contando essa história das perseguições, e todas elas eram terríveis, né? E todas elas mostram gestos de beleza moral dignos de monumentos imperecíveis. Aí eu trouxe esse livro aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, Comunidades do Caminho, do Severino Celestino, que as comunidades do caminho eram as igrejas, né? Na realidade eram chamados de assembleias convocadas, aonde ele vai falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 8 desse livro, que é Comunidades do Caminho, ele, no capítulo 8, tem o título As Perseguições e o Cristianismo. E o cristianismo de grutas, catacumbas e cidades subterrâneas. Porque era onde os cristãos podiam se reunir, né? Em grutas, catacumbas, e dependendo do país, como na Turquia, naquela época, haviam cavernas que se tornavam depois quase verdadeiras cidades, onde grupos ali viviam com suas famílias para fugirem dos ataques, né, da perseguição romana. E hoje elas ainda estão lá. De vez em quando, em programas de arqueologia, eles mostram aquelas cavernas e dá para direitinho você ver a montanha cheia de buracos. Eram as cavernas que ainda tem até hoje, né? Inclusive, quem assistiu
uma novela que passou muito tempo, Salve Jorge, mostrou algumas cenas de alguns grupos que visitavam cavernas, né? Nessa A Capadócia, né, Rose? Capadócia, isso mesmo, São Jorge, Capadócia, aquela coisa toda, né? Então mostrava essas cavernas onde algumas pessoas viviam, era historiadores, pessoas faziam pesquisas, algumas viviam nessas cavernas, né? Se acomodavam lá. Então, muito interessante. E é nessas cavernas que eles encontraram aqueles documentos do Mar Morto e outros documentos também que foram encontrados nessas cavernas, enterrados lá. Todo mundo conhece a história dos documentos do Mar Morto, né? Foram encontrados nessas cavernas, dentro de jarros, em buracos, porque eles se escondiam lá para escapar da perseguição. E muitas coisas ficaram, os documentos, que aos poucos vão sendo descobertos. Então ele diz aqui, as perseguições implementadas contra os seguidores de Jesus pelos romanos e autoridades do primeiro século obrigaram as comunidades primitivas a procurarem refúgio de diversas naturezas. Esses refúgios incluíam uma gruta em Antioquia, as catacumbas em Roma, que são muito famosas, né? E as cidades subterrâneas da Capadócia, como disse Alberto. Em Antioquia, eles buscaram a gruta pagã do Monte Silpios. Em Roma, foram as catacumbas que serviram de refúgio no século I. E na Capadócia foram as cidades subterrâneas, construídas pelos hititas, séculos e séculos antes de Jesus. Os hititas já tinham feito essas cavernas que foram aproveitadas por eles. Eles usaram essas cavernas, os hititas, como estratégia militar e que depois serviram de refúgio aos cristãos. Com o fenômeno do Pentecostes, todos os que foram chamados e tocados por Jesus não desistiram de seus propósitos, porém, a sobrevivência da sua mensagem custou a vida de muitos e a busca de refúgios por outros. Então, para que o evangelho pudesse sobreviver, muitos deram a vida. Muitos deram a vida, né? E muitos tiveram que fugir. Por exemplo, Prisca e Áquila, né? Eles viviam em Roma. Quando iniciou as perseguições aos cristãos, Prisca e Áquila, Prisca é Priscila, era mulher, eles foram grandes amigos de Paulo, conheceram Paulo no deserto, no oásis de Dan, lembra dessa história? Está lá em Paulo Estevão, no capítulo O Tecelão, que eu pedi para vocês lerem. Eles tiveram que fugir de Roma. Quem ficou acabou perdendo a vida nos circos romanos. E foi lá, nesses circos, que depois a gente vai ver um pouquinho, que Pedro morreu. Porque muitos fugiram, tiveram que fugir. E Prisca e Áquila fugiram, porque eles tinham uma missão, que era divulgar o evangelho. Mas outros ficaram para continuarem consolando aquele povo que não podia fugir e que tinha se tornado cristão. E Pedro foi um desses, que ficou lá para dar o consolo àquelas pessoas, e ele acabou também perdendo a vida, como a gente vai ver um pouquinho depois. E relembrando aqui, o que eu já falei umas 2 ou 3 vezes, mas eu não posso deixar de reprisar, a Terezinha Oliveira, porque aqui o Severino Celestino diz, né? A sobrevivência da sua mensagem, a sobrevivência da mensagem do Cristo, custou a vida de muitos e a busca de refúgio por outros. E Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, disse assim: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E ela diz aqui, né, que Jesus não ocultou dos seus discípulos que havia a possibilidade de que eles fossem mortos em missão. E isso aconteceria a muitos deles no futuro, recomendando a eles que não tivessem medo dos que matavam os corpos, dos que poderiam matar os seus corpos,
porque esses nunca poderiam matar as suas almas. Então, Jesus nunca disse aos discípulos dele que, para serem seus discípulos, eles iam ter uma vida tranquila. Jesus nunca disse isso. Muito pelo contrário, né? Então, aqui voltando ao Severino, ele diz assim: na encosta de uma montanha da cidade de Antioquia, uma simples gruta cavada na pedra é considerado o berço do cristianismo primitivo, na Anatólia ou Ásia Menor. Aqueles que queriam seguir os ensinamentos de Jesus se reuniam naquele local para orar, numa época em que eram muito reprimidos. Então, a repressão foi terrível. Na época de Nero, então, eu acredito que tenha sido uma das piores. Uma das piores, tá? Então, vamos voltar aqui ao livro do Emmanuel. Voltando, ele diz assim: foi assim que, contando com a animadversão é censura das autoridades da filosofia em voga na época, os seguidores do Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras sumidades do tempo. Porque alguns filósofos cristãos, homens de muito conhecimento dentro já da igreja, que já não era mais a igreja cristã primitiva, mas da igreja um pouco mais forte, esses homens, esses grandes, hoje são chamados de padres da igreja, esses homens apoiaram o movimento cristão, deram aquele apoio, aquele incentivo, mas ainda não era suficiente, porque o mundo romano ainda não era cristão. E eles sofreram muito, mas receberam apoio de alguns homens. E eu aqui trouxe um pouquinho da vida de cada um. Por exemplo, ele diz aqui, ó, na voz esclarecida de Tertuliano. Tertuliano, ele viveu mais ou menos em 160 depois de Cristo. Primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Autor das primeiras fases do cristianismo. Nasceu em Cartago, província romana da África. Foi um notável defensor do cristianismo e polemista contra a heresia. Outro também que Emmanuel cita aqui é Clemente de Alexandria, também chamado de Tito Flávio Clemente. Ele foi um escritor, teólogo, apologista cristão grego, nascido em Atenas. Foi capaz de construir argumentos lógicos, convincentes, baseados nas escrituras e na filosofia, a favor do cristianismo. Porque haviam muitos que falavam mal do cristianismo. Então ele vai buscar nas escrituras argumentos para convencer as pessoas que o cristianismo era o melhor caminho a seguir. Auxiliou a tornar o cristianismo mais aceitável para os não cristãos. Ele morreu em Jerusalém, em 216 depois de Cristo. São Jerônimo, tá? São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do grego para o latim. E essa Bíblia ficou conhecida como Vulgata. E sabe por que esse nome Vulgata? Porque é a tradução feita para o povo, ou vulgo. Por isso que ela recebeu o nome de Vulgata. Ele que traduziu a Bíblia do grego para o latim. E ele, São Jerônimo, considerava Clemente o mais erudito dos padres da igreja. E também aqui ele fala de Orígenes, né? Ele citou os três: Tertuliano, Clemente e Orígenes. Orígenes de Alexandria, ou conhecido também como Orígenes de Cesareia, ou Orígenes o cristão. Ele é um teólogo, filósofo neoplatônico e um dos padres gregos. Ele é filho do Marte Leônidas, cristão perseguido e morto pelos romanos. Então, o pai dele foi um Marte. Nasceu por volta de 185 depois de Cristo
em Alexandria e morreu por volta de 253 depois de Cristo. Foi um dos maiores teólogos e escritores do cristianismo. Então a gente vai ver que até o ano 300, né? 300, a perseguição é muito grande. Só depois que Constantino permite que cultos cristãos sejam realizados sem perseguição, lá por volta do ano 313, é que diminui as perseguições. Até que lá pelo ano 385, se eu não me engano, é que o Império Romano vai se tornar cristão. Mas até esse 300 e pouco, a perseguição era inclemente. A não ser esses homens que mais se destacavam, tinham ainda uma certa proteção para poder pregar a favor do cristianismo, falar. Mas mesmo assim, muitos foram perseguidos. No caso do Orígenes, o pai dele foi morto. Era um cristão, foi perseguido e foi morto. Tá? Então, aqui só para a gente conhecer um pouquinho desse pessoal. E aqui, voltando ao Emmanuel, ele fala assim, o seguinte: a conversão de Saulo de Tarso, cidadão romano, também influiu poderosamente na difusão do novo ideal. E todo o sangue dos mártires da fé transformou-se em sementeira bendita de crença e de esperança consoladora. Então, Paulo, ele vai dar aquela grande força, né? Porque ele era um doutor da lei e ele tinha, né, conhecimento, um grande conhecimento, sabia como argumentar, tinha também aquelas, e me fugiu o nome agora, não é identidade, não, um tipo de passaporte, né? Porque ele era cidadão romano, cidadão judeu e cidadão grego. Cidadania, né? Cidadania romana. Isso valeu muito, porque quando os judeus pegavam ele diziam: opa, eu sou cidadão romano, não podem tocar a mão em mim. Quando alguém o acusava de alguma coisa entre os judeus, ele dizia: eu sou cidadão judeu também. Eu conheço tudo sobre os judeus. E quando ele ia para a Grécia, naquela época, várias cidades gregas, hoje fazem parte da Turquia, né? Antioquia e outras, ele também dizia: eu sou cidadão grego. Então ele usou muito bem, soube usar muito bem essas cidadanias para poder penetrar em certas regiões e escapar, muitas vezes, da própria morte, da morte. Tanto que quando ele é morto em Roma, ele é morto às escondidas. Ele é morto às escondidas. Porque ele vai apelar ao imperador, ele vai até o imperador manda que ele fique em prisão domiciliar, mas alguns políticos romanos, né, e alguns judeus também, não gostavam dele, começam a armar. Então ele é capturado dentro de casa durante a madrugada, às escondidas. Porque se prendessem ele durante o dia, seria um grande escândalo, sem que o imperador tivesse assinado, vai lá e pega o homem. O imperador condenou a prisão domiciliar. Mas como ele não parava de trabalhar, mesmo estando em prisão domiciliar, ele incomodava muita gente. Ele é retirado de casa durante a madrugada e levado, e aí é decapitado, né? Então, essa conversão de Saulo, que era um grande doutor da lei, cidadão romano, vai influenciar muito na difusão do evangelho. Porque ele vai viajar por vários lugares, vai fundar inúmeras igrejas, vai fazer inúmeros discípulos, ele tem aquela força muito grande, entendeu? E vai se tornar uma sementeira bendita de graça, de esperança consoladora. Tem um livro, se eu não me engano, é Inácio de Antioquia, né, Denise? É um livro que fala muito bem, quem puder ler, é Inácio de Antioquia, é um livro maravilhoso. Fala muito sobre essa época
E tem também uma parte muito forte sobre Paulo e João Evangelista, porque João fundou 7 igrejas. 7 igrejas. E esse livro, Inácio de Antioquia, vai mostrar esse movimento. É um livro muito bem considerado dentro da bibliografia espírita. E ele vai contar muito sobre esse movimento cristão, da igreja cristã primitiva, vai falar de Paulo de Tarso, vai falar de João Evangelista e de Inácio de Antioquia, que foi um grande trabalhador do Senhor, que fez um trabalho extraordinário nessa época, onde a perseguição era inclemente aos cristãos. E eu trouxe aqui também um livro, eu não sei se vocês conhecem, Cânticos do Coração, de Ivone do Amaral Pereira. Esse livrinho tem o volume 1 e volume 2. No volume 1, Cânticos do Coração, ela vai trazer um pouco da vida de alguns discípulos. Eu trouxe de alguns deles para a gente ver como eles viveram, bem pouquinho mesmo, e como foi a morte deles. Eu trouxe aqui 4. O primeiro, ela fala, é Estevão, todos nós conhecemos, que foi martirizado a mando do próprio Saulo de Tarso, né? Então ela diz aqui, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Todos nós o sabemos. Foi lapidado, isto é, supliciado a pedradas, após o discurso magnífico pronunciado no Templo de Jerusalém, durante o qual cenas da vida espiritual se desvendaram para ele, tendo se referido às mesmas na sua oratória. É comovente o versículo 15 do capítulo 6 do livro Atos dos Apóstolos. Aí ela cita aqui um trechinho, aonde o autor de Atos, quem escreveu grande parte do Atos dos Apóstolos foi Lucas, onde Lucas, né, diz assim, fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. No momento que ele está ali, fazendo o discurso dele, ele passou por uma transfiguração. E todos que estavam ali, inclusive Saulo, viram, né, o rosto dele semelhante ao de um anjo. Mas Saulo, o que o envolvia naquela época? Era o orgulho e a vaidade. Na realidade, o que Saulo queria, quando ele conhece Estevão, né, ele não sabia que era o cunhado dele. Ele não sabia. Então, quando ele conhece Estevão e vê Estevão fazer a primeira oratória, ele fica impressionado. Sabe qual foi a primeira vontade de Saulo? Ele vai procurar Estevão depois do primeiro discurso que Estevão faz e vai tentar convencer Estevão a passar para o lado dele, a ser parceiro dele. Até quiçá, e Estevão era judeu, porque o pai dele era judeu, né? Então não conhece a história da família dele, aquela coisa toda. Ele era judeu, não conhecia nada de Jesus. Quem vai orientar ele sobre Jesus é Pedro, quando ele foge, tem aquele acidente de navio e vai parar na casa do caminho. É Pedro que vai falar sobre Jesus para ele. Então, Paulo tinha até um sonho. Quem sabe Estevão podia se tornar um doutor da lei, já que ele era judeu. E até então ele pouco sabia de Jesus. Quando ele veio na casa do caminho, não sabia nada de Jesus. Então, ele diz, na cabeça dele, se Estevão estiver do meu lado, com essa capacidade que ele tem de oratória, e eu com a minha, entendeu a idade? Porque ele sabia que ele era um profundo conhecedor. Ele sabia do talento dele. Era isso que mantinha ele orgulhoso. Ele sabia que ele tinha essa verve, essa forma de falar, de empolgar plateias. Ele sabia da potencialidade dele. E ele viu o mesmo em Estevão. Ele disse, nossa,
se esse homem passa para o meu lado, nós dois, tipo assim, vamos arrebentar aqui. Vamos tomar o poder aqui. Quiçá eu me tornaria até um príncipe aqui, um príncipe judeu, quiçá Roma, qualquer coisa assim, né? Com ele do meu lado, ninguém deu. Só que Estevão, ele era já um espírito muito elevado. E ele não estava buscando os poderes temporais, os poderes, os bens materiais. Saulo, sim. E aí, quando Saulo percebe que não vai conseguir convencer Estevão a mudar de lado, aí ele diz o seguinte: já que você não quer ser meu amigo, é meu inimigo. E eu não posso ter um inimigo poderoso como esse. Então o que eu faço? Elimino o meu inimigo. Porque um inimigo poderoso como esse, não dá para você ficar tranquilo. Então, eu tiro você do meu caminho. E foi o que ele fez, né? Então, após a morte de Estevão, pelo ano 41, já no reinado de Herodes Agripa I, seguiu-se um outro martírio, que é o de Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Tiago Maior, filho de Zebedeu, tá? Mais tarde é que outros irão perder a vida. Então, após Estevão, no ano 41, vai ter a morte de Tiago. Tiago Maior, irmão de João, ele vai morrer 12 anos após a morte de Jesus. Seus apóstolos deixaram Jerusalém, quer dizer, os apóstolos de Jesus, deixaram Jerusalém para espalharem a boa nova. E lá pelo ano 41, Herodes Agripa, que foi o sucessor de Herodes Antipas, aquele que mandou, né, que foi o marido de Herodias, que mandou cortar a cabeça de João Batista, né, precursor do cristianismo. Ele queria atrair esse Herodes Agripa, né? Ele queria atrair as graças dos judeus, pois ele não era bem quisto nem entre os judeus. Os judeus não gostavam dele. Então, ele queria atrair assim, as boas graças dos judeus. Então, o que ele faz? Ele desencadeia uma terrível perseguição contra os cristãos. Porque os judeus, 12, 13 anos depois que Jesus morreu, gostavam dos cristãos. Então, ele, para agradar os cristãos, ele desencadeia uma terrível perseguição aos cristãos. Tiago Maior, irmão de João, filho de Zebedeu, foi preso por ordem de Agripa e condenado à morte. Sua execução verificou-se pela espada, em local apropriado, certamente em algum pátio ou terreno anexo ao templo, pois existiam em Jerusalém locais para as execuções dos condenados. Tudo nos leva a crer que Tiago foi decapitado. Houve agora, Tiago, para ser preso, ele foi denunciado. Houve, portanto, um denunciante que entregou Tiago a seus perseguidores, tal como aconteceu a Jesus. Judas não entregou Jesus? Teve um homem também que entregou Tiago Maior. Seu denunciante, porém, arrependeu-se do crime cometido também, né? Certamente, ele se arrependeu diante da atitude serena do mártir e declarou-se também cristão. Quando ele viu Tiago sendo preso, sem reagir, mantendo aquela atitude serena, ele é envolvido por um grande arrependimento. E aí tem o julgamento, aquela coisa toda, e durante o julgamento ele assiste, ele observa Tiago, e ele aí se declara cristão. O que aconteceu? Ele também foi condenado à morte, o denunciante, e morreu juntamente com Tiago, a quem ele denunciara. Então os dois foram mortos juntos, Tiago e o denunciante que virou cristão. Antes de morrer, o denunciante pediu perdão a Tiago. E Tiago Maior
respondeu serenamente, antes de morrer: a paz seja contigo. E o abraçou. Diante dessa exposição, compreendemos que, havendo denúncia, houve processo, embora arbitrário, e consequente condenação, o que teria levado Tiago ao cárcere. Todos os mártires de que se tem notícias sofreram a prisão, os interrogatórios, o processo, torturas e consequente condenação, até mesmo Jesus. Isso se não morressem durante os conflitos em praça pública e até mesmo em Roma, a partir de Trajano, quando uma lei foi criada para tais fins. Tiago Maior, irmão de João, foi dessa forma o primeiro apóstolo de Jesus a morrer. Porque Estevão não foi um apóstolo de Jesus, quer dizer, não foi instituído por Jesus. Ele era um apóstolo, mas se tornou apóstolo, né? Mas não conheceu Jesus. Tiago foi o primeiro apóstolo de Jesus a morrer, depois de Judas, né? O qual, como sabemos, suicidou-se, levado pelo desgosto e arrependimento, por ter deixado de cumprir o próprio dever junto ao mestre. Então, Tiago Maior é o primeiro mártir, é o primeiro discípulo, apóstolo de Jesus que morreu. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui, conhecer só um pouquinho, sobre Tiago Menor, que é chamado de irmão de Jesus. Aquele, né, que tentou, de alguma forma, trazer o judaísmo ao cristianismo, né? Tiago Menor era filho de Alfeu, e ele foi denunciado por Anás. Repare, a maioria denunciada, né? Anás denunciou Tiago ao Sinédrio. Esse Tiago era um cristão muito judaizante, observador de certas práticas judaicas e primeiro bispo de Jerusalém. Agora, olha que coisa interessante. A gente conhece a palavra bispo, né? Da igreja, mas a Ivone Pereira, ela traz para a gente uma informação seguinte, que a palavra bispo é um vocábulo grego que quer dizer vigilante. Então, Tiago Menor era, pois, o vigilante da igreja cristã de Jerusalém. Inclusive, quando teve aquele embate entre Paulo e Tiago, que Pedro intercedeu, lembra? Pedro lembrou a Paulo o seguinte: Paulo, tipo assim, você tem que ir devagar, porque se a nossa casa ainda se mantém, é porque, de alguma forma, Tiago, por ser ainda muito ligado às leis judaicas, ele é respeitado pelo Sinédrio, porque ele é cristão, mas é cristão seguidor, muito seguidor das escrituras, dos profetas. Ele ainda é muito preso às práticas judaicas. E aí os judeus, os doutores da lei, respeitam ele, porque ele tinha aquele horário para rezar, como os judeus, os árabes também têm, os judeus têm tal hora. Ele seguia aquelas prescrições judaizantes. Então, eles toleravam a Casa do Caminho por causa dele. Mas, mesmo assim, Anás, que era um sacerdote, não gostava muito dele e o denunciou, tá? E ele foi preso. Uma vez preso, o apóstolo, e foi julgado, né? Ele foi levado para o alto do templo de Jerusalém, tão conhecido também dos espíritas. Ali exigiram dele que renegasse Jesus. Mas Tiago, Alfeu, porque ele é chamado que ele era filho de Alfeu, não renegou Jesus, resistindo heroicamente à imposição. Sua recusa, apesar de ser um cristão judaizante, ele amava muito Jesus e ele não abjurou. Sua recusa em abjurar o Cristo foi enérgica e bela, como a de Estevão. Então, por que não se curvasse, por que não abjurasse, ele foi atirado do alto do templo ao precipício. Mas não morreu com a queda imediatamente. Então, eles o apedrejaram e, finalmente, acabaram de matá-lo com uma pesada massa de madeira denominada pisão.
Ele foi jogado do alto do templo, sobreviveu à queda, apedrejaram ele e aí depois o mataram a pancadas de madeira. Então veja que, né? Que força ele tinha. E ele não abjurou. Um outro também, que a gente vai falar aqui um pouquinho, é André, irmão de Pedro. Eusébio de Cesareia, tem um livro também, que eu vou botar a capa para vocês, sobre a vida de Eusébio de Cesareia, um desses que também escreveu muito sobre o cristianismo. Eusébio de Cesareia, Orígenes e Rufino adiantam ainda que, enquanto João Evangelista ia para a Ásia, para Éfeso, antes do suplício que sofreu em Roma e consequente deportação para a ilha de Patmos, porque João foi supliciado em Roma, e depois, mas não foi morto. Depois ele foi mandado preso, onde ele ficou por 20 anos na ilha de Patmos. Então, antes do suplício que sofreu em Roma e consequente deportação para a ilha de Patmos, ou seja, mais ou menos no ano 49, o apóstolo André, irmão de Pedro, ia evangelizar no chamado país dos Sítias, isto é, no sul da Rússia, tá? Que hoje é a Crimeia. Olha como eles foram longe. Ele foi para que hoje é conhecido como Crimeia. Então ele foi para o sul da Rússia, onde hoje se localiza a Crimeia. Mateus ia para a Etiópia, Bartolomeu ia para a Índia e Tomé ia para o reino dos Partas. No entanto, do país dos Sítias, lá do sul da Rússia, André voltou para o Oriente, porque é sabido que, tendo ele ido evangelizar na Acaia, no Peloponeso, que hoje é a Grécia, ali morreu. Ele saiu do sul da Rússia, da Crimeia, voltou para a Acaia, para a Grécia, e continuou evangelizando ali. Mas ali ele foi preso, julgado, e morreu crucificado numa cruz em forma de X. Um terrível suplício que nada ficaria a dever da cruz romana. Porque todo mundo conhece a cruz romana, né? E a cruz grega era em X. Ele morreu lá na cruz romana em forma de X. E também aqui a gente vai falar, para encerrar um pouquinho da história desses... Tem a história de outro, Bartolomeu, Mateus também. Mateus, que se sabe, ele morreu, se eu não me engano, na Arábia. Ele foi queimado vivo, jogado no óleo, um negócio assim. As coisas eram assim, né? E vamos falar de Simão Pedro. Existem, porém, quem quiser ver mais ou menos como Simão Pedro morreu, tem um filme chamado... Ai, meu Deus, eu tenho até o nome. Quo Vadis. Quo Vadis. Que quer dizer, onde vais? Quo Vadis. Que é uma história linda. Passou na televisão essa semana. Acho que foi no Google Play ou na televisão. Quo Vadis. Eu vi esse filme, eu tinha uns 10 anos. Na época, na Taquara tinha cinema, gente. Sabe onde era o cinema da Taquara? Não tem ali aquela... Onde é o Bob's? Sabe onde é o Bob's? Seguindo em direção ao tanque, tem ali um bar, ali depois do... Tem o Bob's, você atravessa a rua e tem um bar. Em frente, lembra da antiga agência do Banco do Brasil que tinha ali pequenininha? Uma loja, um prédio antes, que dava muro até com aquele Banco Bamerindos. Ali era o Cine Taquara. Eu devia ter uns 10 anos. Eu fiquei impressionada com aquele filme, com a beleza, sabe? E o final tem a morte de Pedro. A história da morte de Pedro, né? Porque, como eu falei para vocês, Áquila e Prisca são expulsos de Roma, vão embora. Mas alguns cristãos ficaram em Roma, né? Nas catacumbas, escondidos. Nem todos fugiram, tiveram tempo de fugir. E Pedro é aconselhado pelos amigos a ir embora. Vai também, Pedro, porque o mundo precisa ouvir a tua palavra. Pedro, juntamente com um garoto, que eu não me lembro o nome dele, ele vai embora pela estrada, caminhando pela estrada. E ele vai ele tem assim um cajado, e ele vai andando pela estrada, saindo de Roma,
que é a famosa Via Ápia, mas na época era uma rua de terra, né? E ele vai andando. Quando ele está no meio da estrada, já um pouco afastado, alguns quilômetros de Roma, uma grande luz o impacta. E ele para, e aquela luz muito intensa vem no rosto dele e diz para ele assim: onde vais? E ele fica assim, né? Ele diz assim: você não sabes que os meus filhos estão sofrendo em Roma? Volte para lá. E aí ele deixa o cajado dele enfiado na beira da estrada e volta para Roma. E vai pregar nas catacumbas para levar o consolo aos cristãos. Mas numa dessa ele é preso. Ele é preso e é levado. E aqui é jogo. E depois no filme eles mostram a cena da estrada com o cajado dele e uma parreira de uva se entrelaçando assim no cajado. É lindo, lindo. Quem tiver oportunidade, veja esse filme, Quo Vadis. Tem outro também, eu gosto desses filmes, que é O Manto Sagrado. 2 filmes que eu recomendo. O Manto Sagrado e Quo Vadis. São lindos, lindos esses filmes, né? Que mostra o movimento da igreja cristã primitiva, né? Você encontra esses DVDs assim nas lojas americanas, que ainda vende, né, DVDs, e você deve, de repente, na internet encontrar. Mas assista, o Manto Sagrado, até com o Manto Sagrado, aquele que foi casado com a Elizabeth Taylor, esqueci o nome dele agora. O Manto Sagrado e Quo Vadis. Muito lindo, lindo, lindo os 2 filmes. Aí, aqui falando de Pedro, né? A tradição mais constante afirma que o apóstolo foi executado no circo de Nero, ou em local muito perto, nas proximidades da Vila Cornélia. Tal versão é talvez aceitável se lembrarmos que o circo de Nero era apropriado para tais execuções, que muitas cruzes ali eram suspensas, e que o suplício dos cristãos era uma série de espetáculos oferecidos ao público, como divertimentos festivos. Sabe-se que Pedro foi crucificado e que, humildemente, pediu aos executores que colocassem a cruz onde seria pregado de cabeça para baixo, porque ele ia ser crucificado, porque esse era o castigo romano. Mas aí ele pede para que a cruz dele fosse colocada de cabeça para baixo, a fim de se diferenciar do seu mestre Jesus, pois não se sentia digno de sofrer a mesma morte que este sofrera. Pelas leis romanas, Pedro nada mais seria do que um mendigo, e não houve dúvidas em condená-lo ao suplício da cruz, morte infligida aos malfeitores, vulgares e aos escravos. Então, nesse filme Quo Vadis, na hora ele diz: não, eu não quero morrer assim. Eu quero morrer de forma diferente do meu mestre, porque eu não sou digno de ter a morte dele. É belíssima a história, tá? Então vamos voltar aqui ao livro de Emmanuel, né? Depois dessa viagem que nós fizemos aqui. Agora nós vamos no 3.3. Os bispos de Roma, que seriam, né, os vigilantes, nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopados. E a igreja era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso do seu divino fundador às regiões da luz. Então, os bispos de Roma não tinham nada a ver com os primeiros. Richard Burton, a Denise viu aqui, ele é do Manto Sagrado. Então, esses bispos de Roma não se equiparam aos primeiros bispos da igreja cristã primitiva, como Tiago Menor, porque esses eram os verdadeiros, que na realidade eram os vigilantes, né? Como diz Ivone, né? Vigilantes, e não esses bispos que a gente vê por aí. E se eu não me engano, nós vamos ter uma aula semana que vem muito interessante para falar sobre a igreja romana e sobre esses bispos aí, né? E aí ele diz aqui: as primeiras reformas da igreja surgiram no 4º século da vossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Aí começou a confusão.
Os bispos romanos sempre desejaram exercer influência injustificável, primazia entre os seus co-irmãos. Porque os primeiros bispos foram os discípulos de Jesus, que eles foram os vigilantes do evangelho. Esses agora já são os bispos que já ascenderam, totalmente diferente dos outros. E eles queriam se colocar acima dos discípulos de Jesus, que já tinham morrido. Mas eles queriam se colocar, se considerando mais poderosos, mais, entendeu? Aí era política, vamos dizer assim, né? Todavia, semelhantes pretensões foram sempre profligadas, derrotadas, destacando-se entre os vultos que as combateram a venerável figura de Agostinho, que Agostinho sempre, depois que se tornou bispo de Hipona, sempre combateu esses bispos da Igreja de Roma. Por que ele combate? Depois que ele percebe e que ele entra para a igreja, mas ele tinha vaidade. Quando ele conhece o verdadeiro cristianismo, ele começa a combater toda essa política de Roma. E aí, a carreira dele, que antes, quando ele não conhecia o Cristo, ele sonhava em ser papa. Era sonho dele. Lembrando Saulo de Tarso, entendeu? Sonhava em ser papa. Quando ele conhece o cristianismo, ele percebe que isso não é importante. E aí ele começa a combater todas essas heresias. Aí é lógico que a carreira dele vai ser o quê, ó? Cortada. E ele fica como bispo. Não passa disso, né? É o bispo de Hipona. E ele foi um dos que combateu esses bispos que queriam ser maiores que os apóstolos de Jesus. E ele se tornar adepto fervoroso do crucificado, né? A força de ouvir as prédicas de Ambrósio, o bispo de Milão, a cujos pés se prosternou Teodósio, o grande, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos Tessalonicenses. Porque Teodósio foi um grande perseguidor. Ele reprimiu terrivelmente os Tessalonicenses. Quando ele ouve a pregação de Ambrósio, que é um outro grande defensor do cristianismo, ele se arrepende amargamente das perseguições que ele infligiu. Desde o primeiro... Aí começa o problema, que a gente vai estudar na semana que vem. Desde o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, convocado para a condenação do cisma diário, cisma quer dizer um racha diário, continuaram as reuniões desses parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam o movimento cristão. Eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre Ário, por que desse cisma de Ário, tá? Porque Ário criou esse cisma dentro da igreja e teve consequências isso. Tem um livro que não é espírita, chamado, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, Tu és Pedro, o nome do livro. Tu és Pedro. Como vocês sabem, eu sou professor de história, então esse era um dos livros que eu estudei. Tu és Pedro. E aqui embaixo, na parte de baixo do livro, tem escrito assim, Tu és Pedro, é Georges Suffert. Eu vou botar a capa para vocês. Diz assim, santos, papas, profetas, mártires, guerreiros, bandidos. A história dos primeiros 20 séculos da igreja, fundada por Jesus Cristo. Ele bota todos isso, inclusive bandidos, né? E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês conhecerem a história do Ário. Por que esse cisma? O arianismo, percebeu a palavra? Arianismo vem de Ário. Só que depois essa palavra foi deformada. O arianismo não é o primeiro abalo público que a igreja enfrentou. Antes, houve o conflito do donatismo, que foi outro cisma, que atingiu essencialmente a África. Quem é Ário? Ário era um padre de Alexandria. Ele se opôs a seu bispo Alexandre. Ele era um papa e se opôs ao bispo dele, que era Alexandre, que era um homem autoritário. Pois os bispos de Alexandria, de Cartago e de Antioquia são personagens importantes. Que um simples padre se opõe a ele, ao bispo, né?
em relação ao ponto central é escandaloso para Alexandre, né? Então, Alexandre ficou indignado. Como é que um simples padre se opõe a ele e torna essa oposição uma coisa escandalosa? Ário sente que os cristãos, olha só, isso é muito interessante. Ário sente que os cristãos tendem a negligenciar a natureza do Pai, a natureza de Deus. Ele começa a perceber que os cristãos estão deixando de lado Deus. Talvez ele tenha razão nesse ponto. Fala-se mais de Jesus que de Deus. Mas ele insiste e tenta precisar seu ponto de vista. Para ele, Ário, o Pai é o único ser não gerado. Não tem começo nem fim. Ademais, já que é, ele não se torna. Deus é, ele não se torna. Todos os outros seres dele procedem, inclusive Cristo, o Verbo, o Logos. Por que ele fala isso? Porque a igreja começa a divinizar Jesus. A de pregar dizendo que Jesus é Deus encarnado. E ele diz que não, que Deus é mais importante que Jesus. Que a igreja fala mais em Jesus do que em Deus, que Deus é o ser incriado e que todos os homens, inclusive Jesus, foram criados por Deus. E isso vai contra o que a igreja já estava pregando. E nós, como espíritas, sabemos disso, que Jesus nunca se colocou como Deus. Ele sempre disse, eu e o Pai. Eu vou para o Pai. Ele nunca pegou para ele o título de Deus, mas a igreja é Deus. E Ário é contra isso. E aí ele diz aqui, ele, Jesus, não era antes de ser gerado. Então ele diz, Jesus foi gerado. Ele não era antes de ser gerado. Entendeu? Houve um tempo em que Jesus não existia. Houve um tempo que Jesus não existia. Ele precisou ser criado por Deus. O que ele está falando não é uma heresia. É a verdade. Né? O que ele quer afirmar, o que o Ário quer afirmar? É a superioridade ontológica do Pai. É a defesa da existência do Pai. Mas eis que o verbo Jesus, né, se vê, como eles dizem, mas que, para a igreja, quando Ários faz essa pregação, eles acham que Ário está jogando Jesus para o segundo plano. Entendeu? Eles não, que isso? A igreja acha que Ário está jogando Jesus para o segundo plano, já que a igreja fala na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus é Deus e Deus se fez carne e habitou entre nós, não tem essa história? E Ário diz, não, nada disso. Nada disso. Aí Ário, quando percebe que ele está correndo risco, ele tenta suavizar sua convicção e dizer que o verbo, quer dizer, que Jesus foi criado antes de todos os tempos, antes de todos os séculos. Aí ele tenta dizer que Jesus foi criado, foi o primeiro espírito criado por Deus, para tentar suavizar, né? Mas com esse argumento, ele não conseguirá convencer a igreja de sua boa-fé. É a Trindade, a pregação de Ário, é a Trindade se esboroando diante de todos. Alexandre, o bispo, logo reage. Ele reunirá um sínodo local, do qual participará 100 bispos, vindo do Egito e da Líbia. As teses de Ário são discutidas e refutadas. O próprio Ário é excomungado, bem como os seus discípulos. É preciso notar, contudo, que dois bispos o apoiam. Segundo, o nome dos bispos que apoiaram Ário, Segundo e Tonos, ambos egípcios, que logo são depostos, como
é tirado o cargo deles de bispo, né? Naturalmente, Ário desapareceu. Ele segue mais ou menos o caminho de Orígenes. Vamos reencontrá-lo na Ásia Menor. Ele envia mensagens para todo lado, né? Muitos bispos do Oriente ficam contra Ário. Alexandre, aliás, tomou a precaução de informar detalhadamente o Papa Silvestre sobre Ário. O patriarca de Alexandria avalia muito bem a importância do conflito que se inicia. Para Constantino, a desordem é inaceitável. Um padre levantar para eles uma heresia dessa e enfrentando um bispo, isso é inaceitável. Ele pensa em reunificar o império. Porém, esse império está se dividindo. O imperador decide resolver o problema. Convoca um concílio que se reunirá em Niceia, em 325. Será o primeiro concílio ecumênico da história. A 20 de maio, realiza-se a primeira sessão. Constantino preside a Assembleia. Olha só, Constantino, rei, preside a Assembleia, que é um concílio da Igreja Católica, sentado num trono de ouro. Os participantes, alguns dos quais viveram o inferno da grande perseguição, mal podem crer no espetáculo. O imperador de Roma no centro da igreja reunida. O Papa não está presente. Aí ele diz aqui, Eusébio, quais são as tendências que se confrontarão? Ao grupinho dos bispos arianos. Eusébio de Cesareia será o porta-voz deles. Imediatamente, uma grande maioria se opõe a Ário e seus amigos. Ário tenta defender-se e não consegue. É excomungado e os bispos que o seguem retiram-se da Assembleia. Então, aí é quando essa política toma conta da igreja, né? Então, quando a gente ouvir a palavra arianismo, ela lembra pureza, não é isso? Mas ela lembra pureza porque Ário quer voltar à igreja cristã primitiva, que falava, que pregava que Deus era o Pai Criador e que ele criou todos os homens, inclusive Jesus. Por isso que é ariano, nesse sentido de pureza. Mais tarde vai ser levado para a pureza de raça, arianismo, o que foi base lá do nazismo, né? E que hoje estão tentando ressuscitar. Então, esse arianismo vem de Ário, o homem que quer resgatar a pureza da igreja cristã primitiva, onde Deus é o Criador. E que Jesus é um ser criado por Deus, que foi enviado à terra para evangelizar os homens. É isso que ele pregava. A verdade. Por isso é arianismo, a pureza. A gente percebe como as coisas são desvirtuadas? Voltando aqui a Emmanuel para a gente encerrar. Datam dessas famosas reuniões as inovações. Então, a partir desse concílio de Niceia e de outros concílios, vão datar essas inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. É daí que vai surgir o dogma aí da confissão, da pureza de Maria, essas coisas assim, tá? Ainda aí, contudo, nesses primeiros séculos, diz Emmanuel, que sucederam à implantação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se reconhecia, em absoluto, nessa época ainda, a hegemonia da Igreja de Roma entre as outras congêneres. Então, a gente vai parar aqui. Ainda nesse início, não se reconhecia essa supremacia da Igreja Romana. Só a partir daí, desses concílios, que a gente, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de algumas, como diz aqui Emmanuel, né? De algumas inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho, que vai começar a existir essa supremacia. Mas até esse momento, a Igreja de Roma ainda não é suprema em relação às outras. Mas a partir daqui, desses concílios, vão começar a haver essas alterações
que a gente vê até hoje na igreja e que desfigurou essa igreja, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer algum comentário? Alberto, alguém aí? É muita A gente, informação, muita informação. Muita informação. Então, é muita coisa, para a gente começar a entender, né? Como essas coisas foram acontecendo. Não é à toa, né? Que a história chegou ao ponto que chegou lá atrás. A gente vê esses cristãos aí, minha Nossa Senhora. Pode São falar, esses Alberto. missionários que nos mandam as é mensagens. Exatamente assim. verdade. A gente vê também que com esse concílio, né, Constantino, imperador, presidindo, acabou o cristianismo primitivo, né? Foi tudo para cucuia, né? Sentado no trono de ouro, Pô, no meio de uma assembleia na igreja, e os padres que sofreram perseguições e que seus pais e avós, né, sofreram perseguições, estavam lá ainda, e vendo o imperador sentado no trono de ouro, no meio de presidindo uma assembleia cristã. Aí e Gente, esses grupos aí do cisma, eles fugiram para a África, né? muitos Várias fugiram. igrejas foram criadas com esses grupos dissidentes e que Aí a igreja buscavam cristã esse cristianismo ortodoxa, primitivo, né? entendeu? Aí, ó, a igreja cristã ortodoxa. Nós não temos a igreja cristã ortodoxa? Que é um outro ramo da igreja católica? A igreja cristã ortodoxa hoje nós temos o Papa e o líder da igreja cristã ortodoxa. De vez em quando o Papa vai lá visitá-lo. Esse líder da igreja cristã ortodoxa é um outro tipo de Papa. Como Lutero se desviou da igreja católica, entendeu? Então nós temos o protestantismo, temos a igreja cristã ortodoxa, temos a igreja católica. São dissidências. São dissidências. Temos o anglicanismo, que é uma dissidência da igreja católica, por interesse de um rei que queria o divórcio. Henrique VIII. Ele queria se divorciar. Mas a igreja, o Papa da igreja católica, não permitia. O que ele fez? Criou uma igreja. Criou uma igreja. E aí ele se divorciou e decapitou 6 esposas. Não é? O anglicanismo E nos Estados Unidos surge, né, o luterismo, a igreja luteranismo, né? não, luterana já é lá do primitiva mesmo, lá de Lutero. Testemunha Lutero, de Jeová, Mórmon. oi? Tem Nos vários. Estados Unidos surge os Mormons, Testemunha de Jeová, várias ramificações do Temos a igreja protestantismo. batista, temos a metodista, são as igrejas grandes, né? Luteranismo, inclusive aqui em Petrópolis tem a primeira igreja luterana fundada no Brasil. A primeira igreja luterana fundada no Brasil foi aqui em Petrópolis. Eu fui visitar, ela tem o museu dela, lá dentro da igreja, que tem quando os alemães chegam aqui, né? Porque o luteranismo, né? Quando eles chegam aqui, eles fundam. Mas é interessante que a igreja não podia ser, assim, uma igreja, quando ela foi construída, em 1800 e pouco, ela não podia ser muito grande para não confrontar com a igreja, com a catedral, que era grandona. Entendeu? Eles tiveram que fazer, obrigados a fazer uma igreja mais modesta, porque eles tinham dinheiro, eram os alemães que vieram, né? Para cá, para Petrópolis. Então, mas eles não puderam fazer uma igreja muito grande, porque foram proibidos. Podia fazer uma igreja um pouco mais humilde. E ela está lá até hoje. Primeira igreja luterana do Brasil aqui em Petrópolis, na Rua Ipiranga. Quem tiver aqui, tiver oportunidade, vai visitar. Eles têm uma sala nos fundos, tem o órgão que eles trouxeram, aí tem as bíblias, as coisas que eles trouxeram, sabe?
Como tem a casa do colono alemão aqui também. Uma casa foi mantida como ela era quando os colonos aqui vieram para cá. Eles mantiveram uma casa e hoje é um museu essa casa. Casa do colono alemão. Então, coisa muito interessante. E aí é o que eu digo para vocês. O espiritismo tem que tomar cuidado. Porque já tem gente por aí se considerando líder do espiritismo, quase papa do espiritismo. E para isso acontecer, não está mudando muito de roupa não, gente. Entendeu? Já tem gente aí querendo tomar frente, sabe? Aquelas coisas, construindo, sem querer criticar, mas já criticando, sedes de federações, que é um verdadeiro palácio. Alguém já viu a de Brasília? E outros que tem por aí? São prédios suntuosos, né? Opa, deixa eu desligar aqui. São prédios suntuosos, né? Que esses prédios que são considerados casas espíritas. Tem uma em Jacarepaguá, não no Jacarepaguá, mas quem vai lá perto da praia, são coisas assim, entendeu? Maravilhosas. E Jesus não tinha nem onde colocar a cabeça dele. A gente não está pregando a miséria, a pobreza total, mas um pouco mais de simplicidade é bem, né, gente? Um pouco mais de simplicidade é bem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses grandes monumentos construídos aí para o espiritismo. Tomar cuidado. Que daí para fazer um Vaticano não está mudando de roupa. Não está mudando de roupa. Afinal, oh meu Deus, espera aí, gente. Afinal, deixa eu desligar aqui. Quem são esses? Deixa eu ver. Está encerrando o telefone e não para de tocar. Afinal, quem? Eu estou desligando e ele está desligando e está tocando. Olha só que coisa estranha. Meu Deus. Afinal, quem são esses papas? Quem são esses bispos? Quem são esses cardeais? Quem são Anás, Caifás? Quem são eles? Somos nós. Será que, se a gente pudesse, graças a Deus a gente não vai fazer isso, fazer umas viagens séculos atrás, nos nossos dedos não haveria algum anel com a linda pedra vermelha? Não é? Aquele que a gente faria assim, ó, com a mão, beija aí. E algumas pedras que até se levantavam e dentro havia um depósitozinho com um pozinho branco, porque se eu quisesse pegar o cargo de papa, não é? Aquele pozinho branco debaixo daquela pedrinha caindo num cálice com água. Quantos não morreram assim? Para promover a sucessão papal. Então, gente, não há o que a gente admirar. Temos que vigiar, para não nos deixarmos arrastar para tudo isso, tá bom? Porque novidade não tem. A gente não pode dizer assim, oh meu Deus, que horror. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já vê dentro do movimento espírita dissidências, espiritismo vanguarda, espiritismo progressista, espiritismo não sei o quê, espiritismo não sei o que lá. O que é isso, gente? São cismas. São cismas espíritas. Federação A brigada com a Federação B. Grupo rustenguista, grupo não rustenguista, são cismas dentro do espiritismo. E se a gente tomar cuidado, vai por aí. Afinal, é tudo formado por homens, né? E os espíritos não vão poder impedir, porque tem aí a questão do livre-arbítrio. Então, por isso que é importante estudar isso. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre essa questão.
e uma outra questão muito importante, muito interessante, tá bom? Então, nós vamos encerrar por aqui, que eu estou vendo que tem uns olhinhos aí, o pessoal aí já com um pouquinho de sono, né? E esse frio é bom para a gente descansar um pouquinho. Então, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor.